Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal para vocês. Nesse vídeo, eu tô trazendo para vocês o passo a passo desse tapete unicórnio. E já no início desse vídeo, eu te convido, se ainda não for inscrita, tá se inscrevendo nesse canal, tá? Para não perder nenhuma novidade. E também, se estiver gostando desse conteúdo, deixa o seu joinha, que isso me ajuda aqui bastante. Esse tapetinho ficou medindo de uma pontinha até a outra, 57 centímetros de diâmetro e pesando 368 gramas, tá? No total. Eu utilizei somente fio 6, tá? E utilizei em todo o trabalho agulha de 3,5 milímetros. Eu vou estar mostrando para vocês as cores que eu utilizei aqui nesse trabalho. Aqui na base eu utilizei o verde água claro, tá? Numeração 6. Aqui eu utilizei o rosa bebê, numeração 6. Fio branco, numeração 6. Fio na cor preto, numeração 6 também. Aqui eu utilizei um rosa médio, é um rosa mais, um pouquinho, um tom acima do rosa bebê, não é o rosa pink, tá? Ele tá entre o meio do rosa bebê e o rosa pink. Também numeração 6. Azul bebê, numeração 6. O lilás, numeração 6. E aqui no bico de acabamento, ó, um mescladinho da Milano. Peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó. É um fio aberto, que eu tenho já faz algum tempo, então não tem a numeração dele, tá? Mas ele tem aqui essa jogada de cor, ó. Ele tem um lilás, azul clarinho, ó, e rosa, tá? E tem esses 3 tons e é da Milano. Se eu achar a numeração dele e a cor, eu deixo na descrição para vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa lista de materiais para confecção aqui desse trabalho. Utilizei a tesoura para o corte dos fios, uma agulha de crochê numeração 3,5 milímetros, cola de silicone fria, tá? Dessa marca eu utilizei. Para os arremates, eu usei essa cola e também uma agulha para a costura dos detalhes. Para confeccionar aqui os olhinhos, eu utilizei sobrinhas de fio preto, numeração 6. Para confeccionar aqui a bochecha e o detalhezinho da orelha, eu utilizei a cor rosa bebê, ó, numeração 6, pode ser sobrinhas também. Utilizei também o fio branco, numeração 6, para fazer a base e o detalhe da orelhinha. Todos os fios que eu utilizei nesse trabalho foram de numeração 6. Utilizei aqui para o detalhe aqui, ó, da florzinha e do cabelinho, o fio na cor azul bebê, numeração 6. Utilizei também o lilás para os detalhes lá do cabelinho e uma florzinha, numeração 6 também. Para fazer o chifrinho lá do unicórnio, eu utilizei o amarelo bebê, numeração 6. Para fazer aqui toda essa parte aqui do nosso tapete, eu utilizei o verde água claro, numeração 6. E aqui no bico de acabamento, os detalhezinhos, eu passei esse mescladinho, numeração 6, que é da marca Milano. E vocês podem estar utilizando sobrinhas, tá mudando as cores ali. Aqui eu tinha disponível para mim, faltou mostrar o rosinha, né? Pera aí, eu vou mostrar. Tava esquecendo de mostrar o rosinha. Esse é o rosinha, essa marca aqui é da Euroroma, tá? Mas ele é um rosa médio, ó. Um pouquinho acima do rosa bebê, tá? Também a numeração 6. Então, vocês podem estar utilizando aí as sobrinhas de vocês, conforme vocês têm disponível no momento, tá? Aqui eu tinha essas cores, daí eu utilizei no meu trabalho, mas vocês podem estar mudando tanto a parte aqui de cor, ó, colocando rosa no biquinho aqui, colocar mescladinho, pode estar colocando uma cor só também, que vai ficar muito bonito também, ó, eu coloquei um mescladinho, mas é opcional, vocês podem colocar, escolher uma cor daqui dos cabelinhos, né, e colocar aqui no bico de acabamento,
trocar aqui as cores, que vai ficar muito lindo também. Para aproveitar bastante as suas sobrinhas ou utilizando essa mesma ordem de cores que eu utilizei aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos lá para o nosso passo a passo. Vou estar iniciando aqui a base do meu tapete. Vou iniciar com fio branco, numeração 6 e minha agulha de 3,5 milímetros. Eu vou estar iniciando com o anel mágico, mas para você que não consegue fazer o anel mágico, você pode estar iniciando com 5 correntinhas que dá certo também. Vou fazer o anel mágico, vocês podem estar fazendo o anel mágico de preferência de vocês, tá? Fiz aqui meu primeiro pontinho, vou subir 2 correntinhas e vou contar como ponto aqui essas 2 correntinhas, tá? E aqui dentro do anel, eu vou preencher com mais 11 pontos altos. 11 não, perdão, 13 pontos altos. Para ficar no total de 14 pontos, contando com as correntinhas. Fiz aqui, ó, um total de 14 pontos, contando com as correntinhas, ó. Vou contar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontinhos, tá? Tudo dentro do anel mágico que eu fiz. Agora, eu vou puxar essa pontinha pra fechar o total, tá? Puxo o máximo que eu conseguir aqui pra fechar bem, depois eu arremato isso aqui no final do trabalho. Vou vir aqui, ó, nessa primeira correntinha, contando de cima pra baixo, vou prender com um ponto baixíssimo pra encerrar aqui essa primeira carreira. Vai ficar assim. Vou subir aqui, ó, onde eu parei, 3 correntinhas. No próximo ponto de base, ó, nesse ponto alto, eu vou subir um ponto alto. E junto com ele, eu vou subir um aumento. No mesmo pontinho, eu subo mais um ponto alto. Ficando assim. Vou vir no próximo ponto de base, subo um ponto alto. E junto, no mesmo pontinho, eu subo mais um aumento. Ele vai ficar assim, com 2 pontos altos no mesmo ponto de base. O ponto de base é esse ponto alto da carreira anterior. E vai ficando assim. Eu vou percorrer por toda a carreira, fazendo com essa mesma orientação. Em cada ponto de base, eu subo um aumento. Quando eu chegar no último ponto aqui, ó, eu volto com vocês. Vim caminhando por toda a carreira, ó, colocando ponto alto em cima de cada ponto de base da carreira anterior. E junto com o mesmo pontinho, eu coloco um aumento. Aqui, ó, essas correntinhas que subiu, ela vale como ponto, tá? Então, eu coloco um aumento sempre aqui quando eu termino a carreira. Eu faço assim, ó. Eu dou laçada na agulha e aqui, ó, nesse espacinho eu subo um ponto alto, ó. É só vocês abrir um pouquinho assim, ó, que vocês vão perceber, ó. Tem 2 alcinhas aqui, é só passar debaixo dela, ó. Traz o fio e sobe um ponto alto. Ele vai ficar assim, depois é só contar a primeira correntinha de cima pra baixo, prendo com um ponto baixíssimo. Tá? E vai ficar assim. Vou subir agora um total de 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas valem como ponto, tá? E eu vou vir aqui no próximo ponto de base e subo um ponto alto. No próximo ponto de base, eu subo um ponto alto com aumento. Um ponto alto com aumento. Nesse próximo ponto de base, eu subo um ponto alto sozinho. E no próximo, eu subo com aumento. O aumento é sempre 2 pontos no mesmo pontinho de base. E eu vou intercalando um ponto alto. Um ponto de base, eu coloco um ponto alto sozinho. E no próximo, eu coloco com aumento, tá? Eu vou percorrer, mantendo essa mesma orientação, intercalando um ponto de base eu coloco um sozinho, no próximo eu coloco um aumento. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Vim percorrendo aqui por toda a base, ó, e deixei o último pontinho pra fazer junto com vocês, ó. Pra vocês visualizar bem certinho, ó. Nessa carreira, ó, era ponto alto com aumento. Essa aqui tá intercalando. Um ponto alto sozinho, outro é com aumento. Eu vou encerrar aqui, ó, a carreira fazendo um ponto alto sozinho. E aqui, ó, bem junto, ó, tem as 3 correntinhas, bem do ladinho aqui tem uma alcinha. Vou subir um ponto alto,
Eu vou encerrar aqui fazendo um aumento com essas correntinhas. E daí dá certinho a contagem da carreira, ó. Ponto alto com aumento, sozinho, com aumento e sozinho, tá? E ficou assim essa nossa terceira carreira. Vamos dar início à quarta carreira. Vou subir 3 correntinhas. No próximo ponto de base, vou subir um ponto alto sozinho. No próximo ponto de base, agora eu subo um ponto alto sozinho. E no próximo, eu coloco um aumento. Agora, vão ser 2 pontos altos sozinhos. E no próximo é com aumento, ó. Essas correntinhas, elas valem ponto só no final da carreira, tá? Vou fazer mais um com vocês, ó. Vou fazer 2 pontos altos sozinho. 1, 2. E no terceiro, eu coloco um ponto alto com aumento. E notem, ó, que o aumento sempre vai dar aqui no último ponto da carreira anterior, onde teve o aumento, ó. Tá, ó, aqui na carreira anterior é onde tá o aumento, ó. O aumento ficou em cima. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Vocês vão colocar 2 pontos altos sozinho. Ó, 2 pontos altos sozinho, no próximo é com aumento. O aumento é um pontinho no mesmo lugar, ó. Eu vou fazer por toda a carreira, quando chegar aqui, eu volto com vocês. Percorri por toda a carreira, ó, e notem que agora sobrou aqui, ó, 2 pontos para encerrar a carreira, e sempre vai ser assim, tá? Até terminar toda a base branca. Se nós estivermos fazendo 2 pontos altos sozinho, e no próximo é com aumento, sempre aqui no final vai sobrar os 2 pontos para encerrar a carreira, ó. Fiz aqui, vou fazer aqui os 2 pontos altos para vocês verem. 1 e 2, ó. 2 pontos altos sozinho. E agora eu vou encerrar fazendo um ponto alto aqui junto com essas correntinhas. E sempre para encerrar a carreira, vai encerrar aqui contando na correntinha de cima para baixo, é a primeira, tá? E sempre vai encerrar a carreira com esse aumento aqui junto nas correntinhas. Vou para a próxima carreira, carreira de número 1, 2, 3, 4, na carreira de número 5. Vou dar início aqui, ó, fazendo um ponto alto sozinho. 2 pontos altos sozinho. Agora, vai ser a carreira de 3 pontos altos sozinho. Faço 3 pontos altos sozinho e notem, ó, que o aumento tá saindo no último ponto da carreira anterior, ó. No último ponto do aumento da carreira anterior, ó. 3 pontos altos sozinho, no próximo aumento. E vai continuando, ó. Um ponto alto sozinho. 2 pontos altos sozinho. 3 pontos altos sozinho. E no próximo, ó, é um ponto alto com aumento. Eu vou fazer assim por toda a carreira, quando eu chegar aqui, eu volto. Vim caminhando, ó, por toda a base, mantendo aqui os 3 pontos altos sozinho, e no próximo é com aumento, ó, tá? E aqui, ó, ficou faltando 3 pontos de base para encerrar. Então, eu venho fazendo os 3 pontos altos, ó, sozinho. Um para cada ponto de base. E agora, eu encerro fazendo aqui, ó, um ponto alto para fazer um aumento com essas correntinhas. Encerro aqui na primeira correntinha. Agora, é só ir adiantando a peça até ficar aqui no total. Quando ficar aqui no total de 7 pontos altos sozinho e no próximo é um aumento, daí já pode encerrar a carreira, cortar o fio, que daí eu vou trocar de cor, vou passar para essa próxima cor, tá? Então, eu vou adiantar a base. Sempre para encerrar a carreira, gente, vai ter aquele aumentinho aqui junto com as correntinhas, tá? Sempre eu dou início aqui com 3 correntinhas, para dar início, e ela vale ponto só no final da carreira. Aqui, ó, nós paramos com 3 pontos altos sozinho. Na próxima vai ser com 4, na próxima com 5, na próxima com 6, e na última carreira vai ser com 7 pontos altos sozinhos,
tá? Vai dar no total? Vai dar no total de 9 carreiras, contando aqui com a primeira carreira do início, tá? Eu vou adiantar minha base, que é a base aqui do nosso tapete, tá? Quando eu terminar toda ela para trocar aqui, voltar nessa cor, eu volto com vocês. Já adiantei a minha base, tá? Agora eu vou aqui encerrar a carreira, vou arrematar aqui junto com vocês. Aqui mesmo onde eu parei, ó, finalizei a última carreira com 7 pontos altos sozinhos, tá? E vou vir aqui, ó, fiz um ponto alto aqui junto, assim como eu falei pra vocês, eu fiz em todos, ó, tá? E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo, encerrando a carreira. Vocês podem fazer o arremate de costume de vocês, eu vou mostrar o jeito que eu faço, tá? Faço 2 correntinhas, corto meu fio, tá? Puxo aqui. Agora, eu venho aqui, viro a peça, puxo aqui até ele encontrar aqui o nozinho, ficar o máximo possível apertadinho. Puxo com bastante força, tá? Ele fica um nozinho aqui bem apertadinho. Agora, eu venho passando aqui, ó, dentro dos pontinhos, ó, venho trazendo essa alcinha que sobrou. Vocês podem estar fazendo arremate de costume de vocês, tá? Venho passando aqui, ó, por dentro os pontos, pra escondendo esse fiozinho, tá? Daí, quando eu chego aqui, ó, mais ou menos aqui, eu passo um pinguinho de cola. Fui pegar a cola pra vocês, ó, eu uso essa cola aqui, tá? Eu gosto bastante. Daí, eu pego, passo aqui, ó, um pinguinho de cola, corto esse excesso, dou uma puxadinha assim, ó. Corto o excesso aqui. E bem aqui eu dou um pinguinho de cola. E agora eu vou fazer o arremate aqui dessa pontinha. Aqui, nessa pontinha que é do anel mágico, esse aqui não pode esquecer de fazer o arremate, tá? Porque senão ele desmancha. Aqui eu pego, onde tá aqui esse cabinho, aqui que sobrou do anel mágico, eu pego aqui 2 alcinhas do trabalho, puxo o fio do anel mágico e faço 2 correntinhas aqui, ó. E puxo. Agora, eu faço um nozinho, puxo com bastante firmeza, até ele chegar por completo. Com bastante força. Agora, eu pego aqui mais 2 alcinhas. Eu pego 2 para não esgarçar, que senão ele esgarça, fica abertão, fica feio. Eu divido o fio. Como o fio é 6 cabos, então, eu trago 3 pra cá e fico com 3 na outra ponta, ó. E agora, eu passo pra cá. Fico assim. E aqui eu vou dar um nozinho. Aqui, fiozinho aqui na mão. Mais outro nozinho. Com bastante firmeza. Daí, eu pego e vou passar aqui esse fiozinho, só pra mim passar a cola fica mais fácil. Daí, eu venho aqui, passo a colinha aqui debaixo aqui do pontinho, ó. Corto o fio, dou uma pressionadinha. E tá pronto aqui o meu arremate, tá? Agora, eu vou colocar aqui a próxima cor com vocês. Vou tá amarrando o meu fio de cor verde água claro, tá? Espessura 6. Eu vou continuar usando a agulha de 3,5 milímetros. Aqui, aonde eu encerrei, ó, tá dando de ver? Foi bem aqui, ó, nas correntinhas, tá? Eu vou amarrar o meu fio bem aonde eu encerrei. Porque essa carreira aqui é uma continuação da base, tá? Nós vamos fazer mais uma carreira, como que se estivéssemos ainda com o fio branco. Amarrei o fio aqui. E agora, eu vou subir aqui, ó, aonde eu amarrei, um total de 3 correntinhas. 1,
2 e 3 correntinhas. Dou laçada na agulha, nesse ponto alto eu subo um ponto alto. Na carreira anterior, tínhamos 7 pontos altos sozinho, agora nessa vamos ficar com 8. Já fizemos 1, 2, 3 pontos altos, ó, um ponto para cada ponto de base. 4 pontos altos, 5, 6, 7 pontos altos sozinhos e mais um para inteirar o oitavo. 8 pontos altos sozinho. E no próximo, fazer um ponto alto com aumento. Então, essa carreira vai ser 8 pontos altos sozinho e no próximo ponto de base é um aumento. Eu vou percorrer por toda a carreira, quando eu chegar aqui no último pontinho, eu volto com vocês. Vim caminhando, ó, fazendo os 8 pontos altos aqui sozinho e depois o aumento. Agora, eu vou encerrar a carreira, tá? Para essas correntinhas ter um aumento, eu faço aqui, ó. Tá vendo que tem um espação? Eu vou pôr aqui, ó, bem aqui, ó, tá? Mas vocês podem adaptar aí de uma forma que vocês consigam colocar aqui. Eu não gosto de colocar aqui porque eu acho que fica muito apertado esse espaço aqui. Então, eu venho aqui, faço um ponto, que é o aumento dessas correntinhas aqui. E fecho aqui, ó. Tá? Ele vai ficar assim, encerrando aqui a carreira dessa forma. Agora, nessa primeira carreira aqui, só de bloquinhos, eu vou iniciar dessa forma. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto de base, eu subo um ponto alto. E no próximo ponto de base, eu subo um ponto alto. Fico com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, dou laçada na agulha, pulo um ponto de base, venho no próximo e inicio meu bloquinho. Um ponto alto para cada ponto de base. O bloquinho sempre vai ter 3 pontos altos. Aqui nessa carreira. Vai ficar assim, faço 2 correntinhas, pulo um ponto de base e dou início no próximo, subo um ponto alto. No próximo, subo mais um ponto alto. E no próximo, subo mais um ponto alto. Ficando assim. E eu vou dar essa sequência por toda a carreira, fazendo sempre 2 correntinhas, pulando sempre um ponto de base. Essa carreira é bem simples, tá? Vou fazer mais um bloquinho aqui com vocês, ó. Sempre com pontos altos. Tá? Eu vou dar sequência, quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Voltei aqui, ó, percorri por toda a carreira, tá? Fiz aqui o bloquinho de 3 pontos altos para finalizar a carreira. Faço 2 correntinhas, vou pular esse último ponto de base, vou vir aqui na primeira correntinha contando de cima para baixo, vou prender com um ponto baixíssimo. Encerrei aqui minha primeira carreira de bloquinhos. Agora, eu vou caminhar aqui por dentro dos pontos, até chegar aqui no espacinho. Vou vir com pontos baixíssimos, ó. E vou entrar aqui dentro e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Dou laçada na agulha, vou colocar aqui mais 2 pontos altos. Aqui dentro. Ficando assim. Faço 2 correntinhas, dou laçada na agulha, vou trabalhar dentro do espacinho, um bloquinho com 3 pontos altos aqui dentro do espacinho. Faço 2 correntinhas e vou dar sequência. Essa carreira aqui é bem simples, é os bloquinhos trabalhados aqui dentro dos espacinhos. 2 correntinhas e vou mantendo essa repetição por toda a carreira, até chegar aqui no último espacinho. Caminhei por toda a carreira, mantendo a mesma orientação que eu passei para vocês. Trabalhei até no último espacinho, ó, fiz 2 correntinhas e agora eu vou encerrar aqui na primeira correntinha, contando de cima para baixo, com um ponto baixíssimo.
E vai ficar assim. Agora, eu vou caminhar por dentro os pontos, com pontos baixíssimos, até chegar ali no espacinho. Até chegar aqui no espacinho. Vou subir um total de 3 correntinhas. Dentro do espacinho, vou voltar e fazer mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com o meu bloquinho. Agora, nessa carreira e na próxima, eu vou colocar um total de 3 correntinhas de separação. Vou vir aqui dentro do espacinho, colocar mais um ponto alto. Mais um. E mais um. Os bloquinhos sempre vão ser os mesmos, tá? De 3 pontos altos. Os acréscimos vai ser sempre nas correntinhas. Vou fazer um bloquinho aqui dentro do espacinho. E faço 3 correntinhas, tá? E vou caminhando com essa mesma repetição. Eu vou fazer essa carreira. Vou fazer essa carreira com entre um bloquinho e outro com 3 correntinhas de separação. Vou encerrar a carreira aqui com 3 correntinhas de separação, prender aqui nessa correntinha, contando de cima para baixo é a primeira. Prendo com ponto baixíssimo, vou caminhar dentro dos pontos, vou trabalhar aqui dentro do espacinho e vou fazer bloquinho, 3 correntinhas de separação, bloquinho, 3 correntinhas, bloquinho e vou mantendo. Então, vou percorrer por toda essa carreira que eu comecei aqui com vocês, vou fazer ela e vou fazer mais outra, tá? Assim que eu completar essa carreira, que é a de número 3 de bloquinho, e a carreira de número 4 de bloquinho, eu volto com vocês. Terminei aqui a minha carreira, que eu falei pra vocês, fiz essa aqui, iniciei com vocês, fiz ela e mais uma, tá? Então, ficou 2 carreiras igual. Agora, eu vou dar início à próxima carreira com vocês, a carreira de número 5. Vou caminhar aqui por dentro dos pontos, até chegar no espacinho, com pontos baixíssimos. Até chegar aqui dentro do espacinho. Dentro do espacinho, vou subir 3 correntinhas e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Fiquei assim. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 4 correntinhas, dou laçada na agulha e vou fazer meu bloquinho dentro do espacinho. O bloquinho de 3 pontos altos. 4 correntinhas, ó. 2, 3, 4 correntinhas de separação. E vou trabalhar aqui dentro do espacinho, um total de 3 pontos altos, que é os nossos bloquinhos aqui do nosso trabalho, tá? Então, essa carreira vai ser agora, entre um bloquinho e outro, vai ter 4 correntinhas de separação. Eu vou fazer essa carreira de número 5 e a carreira de número 6 igualzinha, tá? Com os aumentos que são as correntinhas, tá? Aumentei aqui a quantidade de correntinhas aqui entre um bloquinho e outro, tá bom? Então, vou dar sequência nessa carreira, os bloquinhos nos espacinhos, com 4 correntinhas de separação, essa carreira mais a próxima. Assim que eu terminar, eu volto aqui com vocês. Vim caminhando, ó, fiz por 2 carreiras, ó. Essa aqui foi a primeira e a segunda, as duas foram iguais, a terceira e a quarta foi igual, e a quinta e a sexta carreira iguais, tá? Sempre entre um bloquinho e outro, 4 correntinhas. Vim finalizar a carreira aqui com vocês. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Agora, aqui, as nossas carreiras de bloquinho acabou, tá? Eu vou fazer agora por todo um total de uma carreira só de pontos fechados, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas, aonde parou mesmo, tá? E vou subir aqui ponto alto em cima de ponto alto de base. Ficando assim. Em cada correntinha aqui, como são 4 correntinhas, vai ter 4 pontos altos aqui. Vou tá pegando aqui em 2 alcinhas. Um ponto alto, 2,
3 e 4 pontos altos. E agora eu vou subir aqui, ponto alto em cima de cada ponto de base. Vai ser assim por toda a carreira, tá? Vai preencher toda de pontos altos, ó. E vai continuar a sequência. Em cima das correntinhas vai ser um ponto alto para cada correntinha de base. Escorregando aqui o trabalho. Para cada correntinha de base vai subir um ponto alto. E vai ficando assim o nosso trabalho, tá bom? Vocês podem dar sequência aí no trabalho de vocês, adiantar o trabalhinho de vocês, tá? Só preencher toda de ponto alto, lembrando que tem que colocar ponto alto em cima de cada ponto alto de base e ponto alto em cima de cada correntinha de base, tá bom? Como aqui nós temos 4 correntinhas, então vai ficar 4 pontos altos aqui, tá? Então, vou dar sequência por toda a carreira. Quando eu chegar no final, eu volto com vocês. Vim caminhando com pontos altos, ó. Mantendo aqui os pontos altos nas correntinhas em cima de cada ponto de base. Agora, para encerrar a carreira, eu venho aqui na primeira correntinha de cima para baixo, ó. E prendo com ponto baixíssimo. E encerro aqui a minha carreira. Finalizando assim. Agora, eu faço uma correntinha para fazer a altura de um ponto baixo. E faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3 pontos de base, no quarto eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3 pontos de base, no quarto eu prendo com um ponto baixo. E eu vou fazer assim por toda a carreira, mantendo essa mesma repetição. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou pular 1, 2, 3 pontos de base e no quarto eu prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer por toda a carreira essa mesma repetição. Quando eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Vim mantendo por toda a carreira, mantendo as 4 correntinhas, pulando 3 de base, tá? Nesse bico de acabamento, eu preciso de ter... Esse bico de acabamento, ele é múltiplo de 3, tá? De 3 alcinhas dessa. Então, no caso aqui, eu contei, deu 60 alcinhas até aqui, ó. Se eu fizer mais uma alcinha dessa de 4 correntinhas e prender aqui, vai dar 61. O bico de acabamento não vai dar certo. Daí, como é que eu faço para adaptar aqui o bico de acabamento? Eu vou falar para vocês a forma que eu sempre faço quando eu preciso adaptar esse bico aqui nesses trabalhos, tá? Aqui, ó, sobrou 1, 2, 3, 4 pontos de base. Eu pego e desmancho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu desmancho 4 alcinhas dessa, porque daí eu vou fazer, ao invés de eu fazer 4 correntinhas, eu faço com 5 correntinhas, pulando 4 pontos de base e prendendo no quinto ponto. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, ó. Desmanchei até aqui. Faço mais uma correntinha. E venho 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu prendo com ponto baixo. E vou mantendo. 1, 2, 3, 4. Até ficar com 5 correntinhas. Pulo 1, 2, 3, 4. No quinto, eu prendo com ponto baixo. E vou mantendo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre pulando 4 pontos de base para dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu vou prender aqui, ó. Com ponto baixo. E vou prender naquela correntinha aqui com ponto baixíssimo para encerrar a carreira. E vai ficar dessa forma, a adaptação desse trabalho.
Pra ficar aqui no total de 60 alcinhas, tá? Como esse bico de acabamento, ele é múltiplo de 3, então, vocês podem estar contando de 3 em 3 para dar certo, tá? Ou se vocês estiverem fazendo assim como eu, nessa contagem de pontos, daí vai dar certinho essa adaptação aqui que eu fiz aqui com vocês, tá? Agora, eu vou dar início ao bico de acabamento. Eu vou entrar aqui dentro desse espacinho com ponto baixíssimo e vou subir uma, duas, 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto. E aqui dentro desse espacinho, eu vou colocar mais 8 pontos altos, para ficar aqui no total de 9 pontos altos dentro dessa mesma alcinha, tá? Completei aqui, ó, os 8 pontos altos, contando com as correntinhas, eu fico com 9 pontos aqui. Venho na próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Prendi aqui com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, 3, 4 correntinhas, vou vir na próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Dou laçada na agulha, venho na próxima alcinha e coloco aqui dentro 9 pontos altos. Completei aqui os 9 pontos altos, venho na próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Faço uma, duas, 3, 4 correntinhas, venho na próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Dou laçada na agulha e faço aqui dentro da próxima alcinha 9 pontos altos. E vai ser essa repetição por toda a carreira, tá? Só aqui no final, onde foi feito 5 correntinhas, que ao invés de eu fazer as 4 que eu tô fazendo entre esses pontos altos e outro, aqui eu vou fazer 5 correntinhas, tá? Pra dar certo. Então, eu vou dar sequência na carreira, quando chegar aqui no final eu volto com vocês. Voltei aqui, ó, e vim caminhando do mesmo jeito que eu falei pra vocês que eu estava fazendo, mantendo os 9 pontos altos, prendendo no alcinha com ponto baixo, 4 correntinhas, prendo na outra e dou sequência aqui no trabalho, tá? A única diferença que eu fiz aqui é que entre esses pontos altos e esse, eu coloquei 5 correntinhas aqui. Aqui eu coloquei 4, eu só coloquei 5 aqui. E aqui no meu trabalho, eu vou dar uma dica para vocês. Vocês fazem com 9 pontos. Se vocês verem que ficou muito repuxado, coloca 10 aqui nesses últimos dois, tá? É opcional. Eu já fiz com 9, também deu certo. E aqui eu resolvi colocar 10 pontos altos só nesses últimos dois, tá? Mas isso não altera aqui no bico de acabamento, que é a parte final, tá? É só porque eles ficaram muito longe um do outro, para ele não ficar tão esticado e dar muita diferença dos outros aqui que são com 9, tá? Por conta de ser 5 correntinhas aqui, foi pulado aqui 4 pontos altos, então ele vai ficar mais longe. Provavelmente ele vai esticar um pouco mais, para não ficar tão evidente. Então, vocês podem estar adaptando, ou colocando com 9 mesmo, que também dá certo, ou colocando um a mais, assim como eu fiz aqui. Só que eu fiz só nesses últimos dois, tá? Os outros eu fiz tudo com 9 pontos altos, só nesses últimos dois que eu finalizei com 10 pontos altos, mas é opcional. Prendi aqui com um ponto baixo, ó. E agora, para encerrar a carreira, eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, contando de cima para baixo, vou prender com um ponto baixíssimo e encerrar aqui a minha carreira. Agora, eu vou subir aqui uma, duas, 3 correntinhas para fazer a altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Vou vir no próximo ponto de base, vou subir um ponto alto. Vou fazer uma correntinha de separação, vou vir no próximo ponto de base, subo um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo ponto de base e subo um ponto alto. Vim mantendo a sequência, ó. Cada ponto de base eu coloquei um ponto alto com uma correntinha. Venho nessa alcinha e prendo com um ponto baixo. Dou laçada na agulha sem correntinha nenhuma, tá? Eu vou vir aqui no primeiro ponto de base, subo um ponto alto. Faço uma correntinha de separação e venho no próximo ponto de base, subo um ponto alto. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo ponto de base, subo um ponto alto. E é essa sequência, em cada ponto de base, sobe um ponto alto, e entre um ponto alto e outro,
tem uma correntinha de separação. Vai fazendo em todos os pontos, ó, sem pular nenhum, ó. Em cada ponto de base sobe um ponto alto e sempre faz uma correntinha de separação até o último pontinho. Se aqui embaixo tem 9 pontos altos, aqui em cima também vai ficar com 9 pontos altos, só que entre eles tem uma correntinha de separação. Fiz uma correntinha de separação, venho no último ponto de base, subo um ponto alto. Sem correntinha nenhuma, eu venho na alcinha e prendo com ponto baixo. Dou laçada na agulha e dou sequência. E vai ser assim por toda a carreira, até chegar aqui no início, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Vim mantendo, ó, por toda a carreira, a mesma orientação que eu passei pra vocês, tá? Prendi aqui com um ponto baixo na última alcinha. E agora, pra encerrar a carreira, eu conto aqui, ó, de cima pra baixo, eu vou prender na segunda correntinha, tá? Porque essa primeira aqui, ela fica de separação. Então, eu prendo com ponto baixíssimo na segunda correntinha. Encerrando aqui a minha carreira. Agora aqui eu já vou cortar meu fio, porque eu vou trocar de cor. Já arrematei meu fio, ó, passei o fiozinho lá pra trás, tá? E agora eu vou estar usando esse mescladinho aqui, numeração 6, é um fiozinho da Milano, tá? É um mescladinho, vocês podem estar utilizando o mescladinho aí de preferência de vocês, ou um fio comum mesmo, fio de barbante, que vai ficar bem bonito. Eu vou dar início fazendo uma laçadinha inicial aqui, ó, pra prender o fio na agulha, tá? Vou vir aqui, ó, onde é o ponto baixo, vou passar aqui com a agulha, vou ficar com 2 laçadinhas, vou passar esse fio aqui pra facilitar na hora do arremate. Vou ficar com 2 alcinhas, vou fazer um ponto baixo. Fiquei aqui com um ponto baixo em cima de ponto baixo de base. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro espacinho aqui, aquelas 3 correntinhas que nós demos início. Aqui onde foi eu encerrei a carreira, e aqui ficou uma correntinha de separação. Eu vou vir aqui nessa correntinha, vou vir aqui, ó, fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, e vou vir aqui nessas 2 alcinhas, vou fazer um ponto baixo, formando o meu picô. Vou vir aqui no próximo espacinho aqui, onde tem uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, subo 2 correntinhas, e venho aqui, pego essas 2 perninhas, ó, e formo um ponto baixo pra formar meu picô. Vou fazer mais uma vez. Vou fazer um ponto baixo no próximo espacinho de correntinha, faço 2 correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo e formo meu picô. Essa carreira aqui é só de picô, tá? Vocês podem estar fazendo picô com a quantidade de correntinhas que vocês achar necessária. Aqui eu faço com 2, mas vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Só tomando cuidado para não embabadar, né? Não ficar sobrando pontinho. Vou fazer aqui 2 correntinhas, volto aqui, ó, e formo meu picô. Eu vou fazendo ponto baixo e picô em todos os espacinhos aqui, até chegar no último. Dei sequência aqui, em cada espacinho vem fazendo meus picôs. Aqui sobrou o último espaço de uma correntinha, ó. Eu venho aqui, prendo com ponto baixo, e aqui nesse último eu não faço picô, mas aqui é opcional também, se vocês quiserem fazer o picô, pode fazer também, tá? É só que pra mim, aqui na minha tensão de ponto, ele fica querendo embabadar. Então, aqui eu só faço um ponto baixo pra finalizar, mas se vocês quiserem fazer um ponto baixo com picô, também dá certo. Faço um ponto baixo aqui na última correntinha, venho aqui, ó, nesse ponto baixo de base e prendo com ponto baixo. Vou dar sequência aqui, ó. Aqui tem esse ponto alto, ó, e aqui tem uma correntinha. Eu venho aqui e prendo com ponto baixo e subo 2 correntinhas pra formar aqui o meu picô. Eu vou dar sequência em cada espacinho aqui de correntinha, eu vou formando meu picô. Até chegar lá na última correntinha, até chegar aqui nesse último, eu venho com ponto baixo. Vim, ó, caminhando com o picô
E agora eu venho aqui na última correntinha e faço só um ponto baixo. Agora, tem esse ponto baixo da carreira anterior, eu venho aqui e coloco um ponto baixo. E dou sequência fazendo essa mesma repetição. Eu vou manter essa orientação por toda a carreira, tá? E quando eu chegar aqui, ó, onde eu dei início, eu volto com vocês. Caminhei, ó, por toda a carreira, mantendo os picôs da forma que eu falei pra vocês, tá? E agora, pra encerrar a carreira, aqui tem um ponto baixo. Eu venho aqui no ponto baixo, que eu dei início, e prendo com um ponto baixíssimo. E já posso cortar o meu fio aqui, porque eu já encerrei aqui o meu tapete com esse bico de acabamento. Já cortei meu fio, ó. Tá? Agora eu vou arrematar e agora vamos para os detalhes aqui do nosso trabalho. Agora, para finalizar o nosso tapete, vamos estar dando início aqui a esses detalhes para acabamento aqui do nosso tapete unicórnio. Vou estar dando início com vocês a parte da bochechinha aqui do nosso tapete unicórnio. Eu vou estar utilizando esse fio aqui na cor rosa bebê, numeração 6, tá? E a mesma agulha de 3,5 milímetros que eu estou usando nesse trabalho. Vou fazer aqui o meu anel mágico. Vou dar início com o anel mágico. Para você que não consegue fazer o anel mágico, pode estar fazendo com 4 correntinhas que dá certo. Vou fazer aqui a primeira laçadinha. E aqui mesmo onde eu parei, eu vou subir um total de 2 correntinhas. Pra fazer a altura do meu ponto. Se o seu ponto der uma altura com mais uma correntinha, pode fazer. E aqui dentro do anel mágico, eu vou colocar mais 11 pontos altos. 1, 2, 3. Completei aqui meus 11 pontos altos, contando com as correntinhas que ela faz vez de ponto, eu fiquei com 12 pontos aqui nessa carreira. Agora, eu vou puxar meu fio aqui do anel mágico. Puxar por completo. Até fechar todinho, ó. Eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, contando de cima pra baixo, vou prender com um ponto baixíssimo pra encerrar aqui essa carreira. Ficou meio apertadinho aqui, mas vai passar. Vai ficar assim, ó, tá? Agora, da onde eu parei, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou dar laçada na agulha. No primeiro ponto de base aqui a seguir, ó, nesse próximo, eu vou colocar um ponto alto com um acréscimo, com um aumento. Subo um ponto alto nesse ponto de base, e no mesmo lugarzinho eu subo um ponto alto junto, ó. Ficando com 2 pontos no mesmo ponto de base. Vou vir no próximo ponto de base, subo um ponto alto e junto com ele, ó, um aumento. Vai ficar 2 pontos em cada ponto de base. Eu vou fazer assim por toda a carreira. Em cada ponto de base, eu subo um ponto com um acréscimo. Vou dar sequência por toda a carreira, quando chegar no final eu volto com vocês. Dei a volta aqui, ó, colocando ponto alto em cima de ponto de base e junto com ele um aumento, tá? E aqui, para essas correntinhas ter um aumento também, para ela não ficar sozinha, eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha eu vou subir um ponto alto. Para as correntinhas fazer a vez de ponto e ali também ter um aumento. E vai ficar assim, ó, só dar uma esticadinha que ele assenta, tá? Fica bem certinho, ó. E aqui eu vou fazer 2 correntinhas, já vou cortar o meu fio. Pra você que vai fazer só colagem, não vai fazer costura, eu acho que não precisa deixar esse fio do arremate tão grande. Mas como eu faço a colagem, depois eu faço a costura, então eu deixo o fio um pouco maior, porque depois eu venho com o fio e faço a costura depois da colagem, tá? Eu já venho e já corto o meu fio, ó. Já encerrei aqui a bochechinha. Vai precisar de 2, tá? Ó, como que eu fiz. Esse aqui é o fiozinho do anel mágico e esse aqui é o fio pra fazer a costura. Já tenho 2, vocês vão precisar de 2. Agora, vamos fazer aqui os cachinhos aqui do nosso unicórnio.
Peguei o meu fio aqui de espessura 6 também. Esse aqui é um rosa médio, tá? E ainda continuo com a mesma agulha de 3,5 milímetros. Eu vou fazer uma laçadinha pra prender esse fio na agulha. Meu primeiro ezinho aqui, ó, fica uma alcinha na agulha. Agora, eu vou subir um total de 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, vou completar as 30. Completei aqui, ó, as 30 correntinhas. E agora, eu vou contar aqui, ó. Eu venho, pulo essa correntinha de base, pulo essa, dou laçada na agulha, vou vir na quarta correntinha, ó. 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu vou subir um ponto alto. E na mesma correntinha de base, eu subo mais um ponto alto. Vai ficar assim esse início. Dou laçada na agulha, venho na próxima correntinha de base, subo um ponto alto. E na mesma correntinha, eu subo um acréscimo. Em cada correntinha de base, vai ter 2 pontos altos no mesmo pontinho, tá? Ó, na mesma correntinha. Vou fazer mais uma vez com vocês, ó. Pego uma alcinha, subo um ponto alto. E na mesma correntinha de base, ó, eu subo um ponto, um acréscimo. Vai ficar assim em cada correntinha de base com 2 pontos altos. E é assim até a penúltima correntinha. Eu deixo a última pra finalizar, tá? Então, pode dar sequência, colocando 2 pontos altos em cada correntinha de base. Quando chegar aqui na penúltima, eu volto com vocês. Vim caminhando, ó, em cada ponto de base, vim colocando 2 pontos altos em cada correntinha. E aqui na última correntinha, eu faço um meio ponto alto, no mesmo lugarzinho. E um ponto baixo. Na mesma correntinha de base. E vai ficar assim, eu faço 2 correntinhas. Como eu faço a colagem e a costura, eu deixo um fio maior pra fazer a costura. Já cortei o meu fio, ó. Ele já vai dando a forma, mas se de vocês não estiver dando a forma, é só vocês ir ajeitando que ele vai assentando no lugar, ó. Tá? Vocês vão precisar de 3 dessas aqui. Eu fiz um de cada cor. Tá? Aqui, ó, os 3 cachinhos, tá? Esse aqui é o azul bebê, numeração 6, esse é o rosinha que eu fiz com vocês. E esse aqui é o na cor lilás, tá? Vocês podem estar utilizando a cor de preferência aí de vocês, tá bom? Esse daqui é os cachinhos, vai precisar de 3. Agora, eu vou estar fazendo com vocês as florzinhas, rosinhas, tá? Então, eu fiz da mesma corzinha dos cachinhos. Eu fiz uma no lilás, uma no azul bebê, tudo também na numeração 6. E agora, eu vou fazer um rosinha aqui junto com vocês, tá? Aqui, eu vou dar início com 19 correntinhas, tá? Vou fazer a laçadinha inicial e vou prender a agulha aqui na linha, no fio. E vou subir aqui um total de 19 correntinhas. 1, 2, 3. Completei aqui minhas 19 correntinhas, tá? Vou contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, eu vou subir um ponto alto. E na mesma correntinha de base, vou colocar mais 2 pontos altos. Vai ficar assim. Na próxima correntinha de base, vou subir mais 3 pontos altos na mesma correntinha, ó. 1, 2 e 3 correntinhas. Tô laçada na agulha, vou vir para a próxima correntinha, vou subir mais 3 pontos altos na mesma correntinha de base. Eu já fiz aqui junto com vocês em 3 correntinhas de base. Eu vou fazer por mais 5 vezes, tá? Usando a mesma correntinha de base para colocar 3 pontos altos. Para ficar aqui no total de 8 repetições aqui, 8 correntinhas com 3 pontos altos em cada correntinha de base. Tá bom? Eu vou concluir aqui, já volto. Completei aqui, ó. Nas 8 correntinhas, vim colocando 3 pontos altos em cada correntinha de base, ó.
Eu dei início aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes eu fiz essa mesma repetição. Agora, eu vou dar laçada na agulha. Nessa correntinha de base, eu vou colocar 3 pontos altos juntos. Mais um. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, vou fazer um picô com ponto baixíssimo. Trazer aqui, ponto baixíssimo. Vou dar laçada na agulha e na mesma correntinha onde eu coloquei os 3 pontos altos, vou colocar mais 3. 1, 2 e 3 pontos altos. Ele vai ficar um leque com um picôzinho, ó, tá? Na próxima correntinha de base, eu vou fazer tudo que eu fiz aqui nessa correntinha, eu vou fazer na próxima. Vou colocar 3 pontos altos aqui na mesma correntinha, tá? 3 pontos altos. Subo 3 correntinhas. Pego aqui essas 2 alcinhas, ó, e puxo de uma vez pra fazer um picô, ó. Vai ficar um picô. E volta aqui na mesma correntinha onde eu coloquei os 3 pontos altos, eu vou fazer mais 3. 1, 2 e... Opa, escapou. Deixa eu fazer mais um aqui. Ficou aqui, ó. Formei mais um lequezinho com picô, tá? Então, eu vou fazer essa repetição por mais 4 vezes, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4 correntinhas, tá, ó. Não, 5, perdão. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer por mais essas 4 correntinhas, vou deixar essa última pra finalizar, tá? Mas vou fazer essa repetição por mais 4 vezes aqui. Vou fazer as minhas e já volto. Concluí aqui o meu, ó, ele vai ficar com 6 repetições, ó, de picô, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? É como se fosse um leque em cada correntinha de base. Agora, aqui, ó, sobrou uma correntinha só pra finalizar, tá? Eu faço o meio ponto alto. Faço um meio ponto alto aqui. Assim, e venho e prendo com ponto baixíssimo. E tá encerrado aqui o meu trabalhinho. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Como tem que costurar essa florzinha aqui pra ela não desmanchar, tá? Pra ela ficar assim, então, eu deixo um fio, uma distância mais ou menos assim de 1 palmo pra fazer a costura e depois mais um fio pra costurar depois da colagem, tá? Então, eu deixo um fio até um pouquinho longo, tá bom? Mais ou menos 1 palmo pra fazer a costura da florzinha, mais 1,5 palmo pra fazer a costura no trabalho. Com o auxílio dessa agulha, ó, eu vou fazer a costura aqui dessa florzinha. Vou puxar aqui bem o fio, que eu deixei no ponto baixíssimo. Agora, eu vou passar essa ponta aqui na agulha. Colocar aqui ela na agulha. E vou fazer a costura. A costura eu faço assim, ó. Eu vou fazendo a forma, deixo aqui essa pontinha, eu vou fazendo a forminha dela aqui, ó. Vou puxando pra ir formando um andarzinho aqui de florzinha, ó. Dando a voltinha. Até ficar aqui com o miolinho aqui pra cima. Eu procuro tá deixando os picôzinhos, assim, não um em cima do outro. Dou uma separadinha nele assim, pra ficar as pontinhas todas separadas, tá? Agora, com a agulha aqui, ó, eu vou passar aqui por dentro das 3 camadas pra segurar, porque senão é perigoso desmanchar, tá? Vou fechar assim, mais, pra ficar mais bonitinho. E vocês podem fazer do jeitinho que vocês acharem que fica mais bonito. Eu vou atravessar aqui, ó, até chegar aqui em cima. Chegar na última carreira aqui, ó.
Depois vou descer, atravessando todas as partes pra prender bem, pra não desmanchar, pra não soltar o botãozinho de flor. E vai passando aqui. Vocês podem fazer do jeitinho de vocês, desde que fique bem preso, né? As três partes aqui, ó, para depois não desmanchar o trabalho na casa da cliente, tá? Eu passo mais uma vez aqui e já finalizo, ó. Agora, essa ponta aqui ficou pra costura do trabalho, tá? E aqui, ó, tô com as três florzinhas, tá? Vocês podem estar utilizando as cores aí que vocês tiverem no momento. Eu utilizei essas cores aqui. Agora, eu vou estar utilizando meu fio na cor amarelo, tá? Espessura 6 também. Vou prender aqui o fio na agulha. Tô utilizando a mesma agulha ainda, tá? Vou subir aqui um total de 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou contar aqui 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu vou subir um ponto alto. Na próxima correntinha de base, eu subo um ponto alto. Na próxima, eu subo um ponto alto. E vou vindo até ficar no total de 8 pontos altos. Sem contar com essas correntinhas que virou, eu fiquei aqui com 8 pontos altos, cada ponto alto em cada correntinha de base. Dou laçada na agulha, vou vir na próxima correntinha de base, vou fazer um meio ponto alto. Na próxima correntinha de base, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um meio ponto alto. Na próxima correntinha de base, eu vou colocar um ponto baixo. E na próxima, eu vou colocar um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo na mesma correntinha de base. E agora, eu vou voltar fazendo o espelho. Tudo que eu fiz nessa carreira, eu vou fazer aqui agora. Aqui, ó, nesse primeiro pontinho onde tá esse ponto baixo sozinho, ó. Tá vendo? Aqui são os dois pontos meio baixo, meio alto, né? Dois meio ponto alto e aqui tem um ponto baixo. Então, eu vou vir aqui e vou colocar um ponto baixo. Um ponto baixo sozinho. E agora, eu vou voltar. Um meio ponto alto. Mais um meio ponto alto. Tô aproveitando, escondendo o fiozinho. E agora, eu vou voltar fazendo os pontos altos, ponto alto em cada ponto de base, ó. 1, 2. Vim colocando, ó, ponto alto em cada ponto de base. E agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto em cima dessa primeira correntinha aqui, ó. E agora, eu já posso cortar o meu fio. Vou fazer 2 correntinhas pra travar o fio. E vou deixar uma distância, porque esse aqui é uma peça que eu também colo e costuro, tá? E tá aqui o chifrinho do nosso tapete unicórnio, tá? Desse aqui, vamos precisar só de um mesmo. Agora, eu vou estar fazendo com vocês a orelhinha, tá? Aqui, eu utilizei o mesmo rosinha da bochechinha, tá? É o rosa bebê, numeração 6. Esse aqui é o fio na cor branca, numeração 6 também. Vou precisar de 2, tá? Já fiz uma, vou fazer uma com vocês. Vou fazer aqui um total de 14 correntinhas. Fiz aqui 14 correntinhas, vou dar laçada na agulha, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu vou subir um ponto alto. Na próxima correntinha de base, vou subir um ponto alto. Na próxima correntinha de base, vou subir um ponto alto. Eu vou fazer isso até completar aqui, para dar um total de 6 pontos altos, cada ponto alto em cada correntinha de base. Fiquei aqui, ó, com 6 pontos altos, cada ponto alto em cada correntinha de base.
eu vou fazer um meio ponto alto aqui nessa próxima correntinha. Mais um meio ponto alto. E mais um meio ponto alto. Fiquei aqui com 3 meio ponto alto. Vou fazer nessa próxima correntinha de base um ponto baixo, sozinho. E nessa última correntinha, eu vou colocar 3 pontos baixos junto. 1, 2 e 3 pontos baixos. Agora, nesse ponto baixo aqui, ó, de base, nessa correntinha, eu vou voltar fazendo ponto baixo. E tudo que eu fiz aqui nessa carreira, eu vou fazer nessa aqui também, ó. Aqui na última correntinha, na penúltima correntinha, eu coloquei um ponto baixo sozinho, eu coloquei aqui um ponto baixo sozinho. Agora, eu vou fazer aqui, ó, 3 meio ponto alto. Opa, desmanchou. 3 meio ponto alto, vou voltando a fazer a mesma repetição, ó. Tudo que eu fiz de um lado, vou voltar fazendo. Agora, eu vou vir em cada ponto de base, eu vou subir um ponto alto. Vou voltar fazendo ponto alto até chegar no último pontinho de base. Desse lado, também fiquei com mais 6 pontos altos depois dos 3 meio ponto alto. Vou dar laçada na agulha, aqui nessa primeira correntinha, ó, eu vou colocar aqui dentro 5 pontos altos tudo junto, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos juntos, ó. Eu vou vir aqui, ó, no ponto alto, não é nas correntinhas, tá? No ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E ficou aqui, ó, o miolinho da orelhinha já tá pronto, tá bom? Eu vou cortar o meu fio, esse aqui eu não preciso deixar tão grande. Faço pequenininho mesmo pra me arrematar. Já fiz o meu arremate, ó, escondi o fiozinho lá pra trás. E agora, eu vou colocar aqui o meu fio na cor branca. Eu vou amarrar o meu fio bem aonde eu encerrei a carreira, tá? Que foi bem aqui onde tá o nozinho, ó. Bem aqui onde eu encerrei a carreira. Eu vou amarrar assim. Vocês podem estar amarrando de preferência de vocês, dando início, mas eu prefiro assim no meu trabalho, tá? Amarrei aqui. E daqui mesmo eu já vou dar início, tá? Atravessar a agulha. Vou trazer aqui e vou fazer... Acho que eu travessei no lugar errado. O início aqui, ele fica meio ruinzinho de trabalhar mesmo, mas vocês vão conseguir, tá? Eu tenho que olhar no celular e no trabalho aqui, fica um pouquinho difícil pra mim. Mas, ó, passei, agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir trabalhando aqui, ó, 1, 2, esconder esse fiozinho já. 2 pontos altos, ó. 3, 4 e 5 pontos altos. Vou fazer 5 pontos altos a partir das correntinhas, ó, tá? Agora, eu vou fazer 3 meio ponto alto. 1, 2, 3, um ponto baixo sozinho. E agora, aqui nessa viradinha, tem 3 pontos baixos junto, tá? Então, vou colocar um aumento para cada ponto de baixo, para cada ponto de base, ó. Vou fazer um ponto baixo com aumento. No próximo ponto de base, ó,
eu faço um ponto baixo com aumento. E no próximo ponto baixo, ó, eu faço um ponto baixo com aumento. Fiquei aqui nessa viradinha com 6 pontos baixos. No próximo ponto aqui é um ponto baixo sozinho. Vou fazer 3 meio ponto alto, agora voltando. Em cada ponto de base, eu vou fazer um meio ponto alto, ó. Fiz 3 meio ponto alto, agora eu vou voltar fazendo ponto alto. 2, 3, 4, 5, tá? E para completar aqui, ó, a vez aqui da correntinha, para ficar a contagem igual, eu vou fazer um ponto alto. Agora, aqui, ó, em cada pontinha aqui que tá desses 5, eu vou colocar um ponto alto com aumento, ó. Que foi aquela voltinha que nós fizemos, 5 pontos altos tudo junto. Então, eu vou colocar um ponto alto. E junto com cada ponto alto, eu coloco um aumento. E eu vou seguir. Então, aqui eu vou ficar com 10 pontinhos. Fiz aqui, ó, no próximo ponto de base, eu subo um ponto alto com aumento. No próximo ponto de base, eu subo um ponto alto com aumento, ó. Eu vou fazer isso até o último ponto alto de base. Concluí aqui os meus, ó, ponto alto com aumento. Agora, aqui, ó, como eu não vou utilizar essas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, para substituir essas correntinhas, para não ficar um buraco aqui. Então, eu vou fazer um ponto alto, vou vir aqui nesse ponto, ó, nesse primeiro ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo, para encerrar a carreira, ó, substituir a correntinha com o ponto alto que eu fiz agora, pra não ficar um buraco aqui, tá bom? Eu vou fazer de novo pra vocês não ficar com dúvida, ó. Depois de cada ponto alto com acréscimo, ó, eu vou dar laçada na agulha, vou virar onde tá aquelas correntinhas que eu dei início, ó. Vou subir um ponto alto. E ao invés de eu encerrar a carreira nas correntinhas, eu vou encerrar no ponto alto, ó. No primeiro ponto alto aqui, ó. Vou encerrar e vai ficar assim, ó, tá? Agora, aqui nessa última carreira, que é a finalização, eu faço uma correntinha e aqui nesse mesmo ponto de base eu subo um ponto baixo. No próximo ponto de base eu subo um ponto baixo. No próximo ponto de base eu subo um ponto baixo. Eu vou fazer pontos baixos até dar um total de 12 pontos baixos. Concluí aqui os 12 pontos baixos, tá? Se você não estiver contando, é só vir fazendo ponto baixo até quase chegar aqui na pontinha da orelha, ó, tá? Vou vir aqui nessa pontinha aqui, eu vou colocar um ponto baixo e junto com ele um aumento. E agora, eu vou vir fazendo ponto baixo até chegar aqui quase no último, quase aqui no início desses aumentos. Fiz aqui um total de 12 pontos baixos, tá? E agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, mais um ponto baixo sozinho. Fiz um total de 14 pontos baixos, tá? Mas vocês podem vir fazendo ponto baixo até chegar aqui, ó. Nesse primeiro ponto que vocês colocou com aumento, vocês encerram com ponto baixo sozinho. Agora, aqui, por 3 pontos de base, eu vou colocar ponto baixo com aumento, ó. Um ponto baixo com aumento, 2 pontos baixos com aumento e 3 pontos baixos com aumento. Ficando assim, vou fazer 3 pontos baixos sozinho, 1, 2, 3, e agora em 3 pontos de base, eu vou colocar ponto baixo com aumento, ó. 1 e um aumento. No próximo ponto de base, um aumento. No próximo ponto de base, um ponto baixo com aumento, ó. E agora, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo onde eu dei início, eu vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo, tá? E agora, eu já posso cortar o meu fio, eu deixo um tanto bom pra fazer a costura, tá? Se vocês só vão colar
não vão costurar, então não precisa deixar um fio tão longo. Esse aqui, ó, eu cortei curto, ó. Mas depois, na hora de eu colar, eu pego um fio e faço a costura. Mas eu prefiro assim que facilita. O fio já tá aqui, né? Já passo, depois eu só arremato. Mas assim também dá, ó. Eu cortei curto, eu posso arrematar, depois pegar um pedaço de fio e vir fazendo a costura, que também dá, tá? Vou tá fazendo os olhinhos agora com vocês, ó. Tá? Utilizei aqui o fio preto, numeração 6 também. Eu vou tá dando início aqui a mais um com vocês. Precisa de 2, tá? Um desse, 2 desse. Vou fazer um com vocês. Eu vou tá deixando uma distância mais ou menos no fio, porque eu gosto de fazer o detalhezinho dos olhinhos, né? Fazer a costura também. Então, eu deixo aqui, antes de fazer a laçadinha inicial, um tantinho até bom. Dou a laçadinha aqui na agulha, pra prender o fio na agulha. Eu vou subir um total de 13 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 correntinhas, tá? E eu vou contar assim, ó. Vou vir aqui, tem a primeira correntinha de base, na próxima eu vou entrar com um ponto baixíssimo. Eu vou voltar em cada correntinha de base fazendo pontos baixíssimos. Com fio preto não dá muito pra vocês visualizar, tá? Mas é com pontos baixíssimos e eu tô voltando em cada correntinha de base. Eu faço por toda a correntinha de base, colocando ponto baixíssimo. Concluí aqui os meus pontinhos, ó. E agora eu faço 2 correntinhas, deixo um fio no tamanho bom pra fazer a costura, tá? E o detalhe, pra você que não vai fazer a costura, tem que deixar mais ou menos um tantinho, mais ou menos bom, pra fazer aquele detalhezinho ali dos cílios, tá? Assim, puxadinho o olhinho, tá bom? Mas eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, pra esse trabalho, vai precisar de 2. E agora, ó, tem que montar o tapetinho, colocando aqui os apliques, os detalhes na posição para ele ficar bem certinho. Esse aqui é um tapetinho pronto, eu vou colar aqui junto um com vocês, tá? E agora é a parte final aqui do nosso trabalho, tá? Aonde nós colocamos aqui as aplicações, tá bom? Esse aqui é um trabalhinho já pronto. E eu vou posicionar aqui o próximo tapete, né? Pra mostrar pra vocês como é que eu faço aqui a organização aqui dos detalhes. Montei aqui mais ou menos aqui como é que eu faço, tá? Eu vou colocando, depois eu vou ajustando. Mas aqui, ó, entre os olhinhos e a bochecha, que é uma das partes pra mim que fica mais difícil um pouquinho de centralizar, eu procuro tá deixando mais ou menos uns 2 dedos e meio até 3 distância aqui da bochechinha, tá bom? E aqui, ó, dos olhinhos, ó, eu conto aqui, ó, tem a base central aqui, ó, do tapete, uma. A partir aqui, ó, da terceira carreira, eu começo a colar, tá, ó? E ele pega 4 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui é a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, tá? E depois, fica o detalhezinho aqui do olhinho puxado. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui, tá? Mas aqui é só ir colando, passa a cola, né? Eu vou passar a cola aqui de silicone, eu não sei se vocês vão fazer colagem com fio de seda ou a cola de silicone. Eu utilizo essa cola aqui, ó, é uma cola que eu compro aqui na minha região, dessa marca, tá? É cola de silicone líquida, cola fria, tá bom? Eu utilizo essa daqui. Eu vou colar aqui uma parte da bochechinha pra vocês verem como é que eu faço, tá? Eu venho aqui, passo a cola por detrás da peça, tá? Passo bastante, só procuro não tá passando muito na beiradinha, porque depois fica ruim pra me costurar. Mas, eu passo a cola bastante aqui, ó, em volta de toda a peça. E depois eu venho e colo, tá? Eu venho e colo aqui a bochechinha, tá? Lembrando de encostar bem aqui, ó. Ficou os 3 dedinhos aqui, ficou.
fico pressionando. E depois que essa cola secar, eu venho fazendo a costura em volta aqui, passando. Eu faço isso em todas as peças, tá, gente? Em todas. Eu não vou fazer muito em todas com vocês, senão vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço a costura da bochechinha aqui. E depois vou explicar pra vocês como é que eu faço a costura nos outros. Mas eu só vou explicar, vou fazer uma vez aqui com vocês pra mostrar como é que eu faço a costura. Aqui, ó, eu pego a agulha, tá? Eu pego a agulha de costura. Eu não sei a numeração dessa agulha, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar aqui. Vocês pegam uma alcinha aqui. Uma alcinha aqui no trabalho. E uma no tapete aqui, ó. E vem... Ou vocês podem tá passando de frente, vai até pra trás, atravessa o tapete, né? E vai trazendo. Também dá, tá? Mas daí vocês vão fazendo essa costura. Pegando aqui um fiozinho aqui do trabalho. E um aqui do tapete, ó. Vai fazendo isso por toda a volta, ó. Dando a volta por toda a pecinha. Até ele ficando todo costuradinho. Volta aqui, eu vou adiantar essa peça, vou costurar. Quando chegar aqui eu volto pra mostrar pra vocês como é que eu faço o arremate. Dei a volta fazendo a costura e agora eu vou fazer o arremate aqui, ó. Esse aqui, gente, é o fiozinho do anel mágico, tá? Vocês têm que tomar cuidado, porque se vocês for fazer ou amarrar ele aqui, ele vai repuxar, tá? Ele vai deformar aqui o círculo. Ou vocês arrematem aqui, ó, antes de passar cola, tá? Ou vocês fazem igual eu faço um nozinho com bastante cuidado aqui, tá? Do nozinho, mas com muito cuidado mesmo, pra não deformar, tá? Então, eu faço 2 nozinhos com bastante cuidado e depois eu dou um pingo de cola ali. Ou vocês podem, ó, fiz aqui o nozinho, tá? Daí eu venho, passo com a minha agulha aqui, ó, escondendo a ponta lá por debaixo do trabalho. Esse aqui, eu faço com uma pontinha, depois eu faço com essa outra aqui também. Escondo também aqui por debaixo, onde tá colado. Não sei se tá dando pra vocês ver certinho. Tá ruim pra mim mostrar aqui. Mas esse daqui é a forma que eu faço meu arremate. Eu venho e corto. Eu vou cortar aqui pra mostrar pra vocês. Já cortei, ó, o fiozinho, tá, ó? E fica assim, ó. Então, eu faço isso em todas as peças. Em todas as peças, eu sempre passo a cola e faço a costura. Independente de qual peça for, eu passo a cola em tudo, depois eu venho fazendo a costura. Todas as peças são individual. Aqui, ó, eu faço, vou falar uma dica que dá pra vocês fazer. Aqui eu passo a cola atrás do cachinho e colo. Ou vocês podem deixar isso aqui solto, tá? Só colar aqui a pontinha e depois costurar. Ou passar cola em tudo, eu passo a cola em tudo, tá? Eu passo a cola aqui por detrás, assim, ó. Colo e depois eu costuro. Eu venho passando a costura com bastante cuidado em cada peça. Já passei a cola aqui em todo o olhinho, tá? Ele tá com a colinha molhada, mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o detalhezinho aqui, tá? Eu faço assim, ó. Pego aqui uma pontinha, tá? Uma pontinha, atravesso na minha agulha. E daí eu vou basear mais ou menos aqui. Eu quero uma pontinha aqui pra cima, ó. Tá dando pra vocês ver certinho? A curvatura tá assim, ó. Se você quiser mais inclinadinha, é só você subir. Eu vou fazer uma pontinha aqui, ó. Joguei o fiozinho lá pra trás. E agora, a outra pontinha. Vou passar na agulha, outra pontinha.
E daí eu desço aqui, ó, um lugarzinho aqui pra baixo e puxo. E fica aqui o detalhezinho, tá? E depois eu venho fazendo a costura. Eu utilizo esse fio que foi lá pra trás, venho fazendo a costura aqui no olho, que eu também costuro, mas aí eu costuro atravessando, tá? Mesmo que fique o sinalzinho lá do outro lado, que eu fico com medo desse olhinho escapar. Então, eu passo a costura inteirinho, depois dou um nozinho lá atrás. E é assim que eu faço todo o trabalho, tá, gente? Não vou fazer todas as peças colando e costurando com vocês, porque não tem segredo, é isso mesmo, é só vocês ir passando a cola e costurando. O segredo é centralizar certinho, tá? Na posição que vocês querem, que fique retinho. Aqui, ó, o chifrinho eu costumo colocar na direção mais ou menos da florzinha do meio, mas vocês podem, tá? Modificando, colocando a forminha que vocês quiserem, tá? As orelhinhas, eu coloco sempre aqui, ó, uma eu deixo aqui perto dessa florzinha e a outra perto aqui da última florzinha. E os 3 cabelinhos aqui, os 3 cachinhos, eu deixo ele meio viradinho de lado no pezinho da última florzinha. Peguei a peça pronta, que acho que fica mais fácil, ó. Tá dando de ver? Olha a forma que eu faço, tá? E fica assim, essa aqui ainda eu não passei a costura, ó, a orelhinha falta eu passar a costura, tá? Então, eu vou finalizar as peças, assim que eu terminar todas elas, eu volto aqui com vocês, tá? Pra finalizar esse vídeo. E tá aqui, pessoal, o tapetinho finalizado. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo, tá bom? Esse é um que eu já tinha feito, e aquele ali eu produzi junto com vocês, tá bom? Vou finalizando o vídeo por aqui, agradecendo a presença de cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.